Querido, querida, vamos lá. Se você quiser, você pode abrir aí a sua Bíblia num verso que você provavelmente já ouviu e se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, verso 31. Isaías 40, verso 31, ok? E se você não está com a sua Bíblia aí, também relaxa que eu vou ler para você, tá certo? Aqui em Isaías 40, 31, diz assim, olha: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Amém. Irmãos, tem uma coisa interessante que eu observo nesse verso. Primeiro, quando esse é o último verso do capítulo 40, certo? Nós sabemos que a Bíblia toda não foi escrita em capítulos e versículos. Foi coisa da sistemática mais moderna, né, que colocou a Bíblia dessa maneira. Mas, observando nesse aspecto, né, aqui no capítulo 40 de Isaías era um profeta extraordinário. Foi um cara que não poupou falar em nome do Senhor tudo aquilo que Deus requereu dele. E ele, embora fosse um homem muito duro, certo? Você deve se lembrar aí nas suas lembranças da maneira como ele enfrentou os profetas de Baal, certo? Isso foi Elias, desculpa, certo? Isaías foi um cara extremamente duro com o governo de Israel, certo? Ele sempre foi um cara que, em todo o tempo, ele se posicionava alertando o povo, certo? Sobre as consequências que teriam caso não andassem nos caminhos do Senhor. E esse ministério, né, Isaías, quando trazia essa palavra, ele sempre era muito incisivo, né? Ele, como a gente diz aqui, ele não era um cara que tinha papinha na língua, essa é a realidade, certo? A exemplo de todos os outros profetas também, Isaías não tinha muita papa na língua, não. Ele não tinha ele era um homem sábio, um homem preparado, ok? Mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa extremamente incisiva. Eu gosto de dizer assim, era uma pessoa extremamente visceral, certo? E aí, ele aqui no capítulo 40, ele traz uma palavra de consolo. Chega um momento em que Deus o usa, certo? Não para advertir as pessoas e não para ser mais duro, certo? Tá entendendo? Ele não queria trazer aquela palavra de juízo. Ele, nesse momento, traz essa palavra de consolo. Ele começa aqui, no capítulo 40, no primeiro verso, ele diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém. Olha que coisa linda. Então, queridos, a vontade de Deus é essa, é falar ao coração da gente, ao meu coração e ao seu coração hoje, aqui, nessa data de hoje, para os problemas que a gente tem enfrentado aqui, certo? Por quê? Porque a gente é exemplo daquele povo, né? E aí, Isaías, nesse último verso desse capítulo, ele, ao trazer palavras de consolo, ele adverte, ele orienta, né? Ele diz ao povo: olha, mas aqueles que esperam no Senhor, esses vão renovar as suas forças, vão voar com asas como águia, vão correr e não vão se fatigar, caminharão e não se cansarão, certo? Olha, irmãos, temos passado dias de muita luta, todos nós, certo? Eu conversava hoje aqui na hora do almoço com o povo aqui em casa, dizendo que, olha, a gente está fazendo de todas as maneiras para a gente superar as dificuldades que são inerentes a esse tempo de isolamento social, em que a gente, para botar um pé fora de casa, a gente tem que botar uma máscara, ou quando não duas máscaras, né? Bota uma aqui, outra aqui, e vai todo preparado, álcool líquido, eu uso assim, agora eu uso uma bisnaguinha de álcool líquido que eu carrego no bolso, porque já vou para os cantinhos, eu sinto qualquer coisinha, exceto eu não estou paranoico não, mas assim, vai tocar em algum lugar e a gente
botou a mão em muito canto, já higieniza a mão para evitar o risco de colocar a mão contaminada no rosto e vamos embora, certo? Então, assim, nesses tempos em que pairam sobre nós muitas responsabilidades, muitas decisões, né? E a gente não tem como escapar, não temos, certo? Ninguém nasce com um chip que dá a você a capacidade de escapar às intempéries da vida, às questões, às lutas, né? Muitas são, eu diria que nem sempre essas questões elas são necessariamente problemas, mas algumas, é verdade, elas se tornam problemas. E assim como eu e você, nós enfrentamos tudo isso, muitas vezes a gente percebe que as nossas habilidades, elas são insuficientes. Eu diria assim, graças a Deus, porque numa hora dessa que a gente vai olhar para o lado e ver quanto a gente precisa das pessoas que caminham com a gente, certo? E às vezes também a nossa luta para encontrar a solução para as coisas, certo? Ela é muito grande, é verdade. Porque às vezes a gente desfoca, né, um pouco das circunstâncias e querendo focar só no problema, a gente esquece da solução, ou foca só na solução e esquece do problema que muitas vezes está ali bem vivo, gerando outros, certo? Então, resolver questões definitivamente envolve muito trabalho, e nós precisamos exercer, viver esse trabalho, certo? Agora, é inegável que muitas vezes, irmãos, a tendência da gente é, obviamente, procurar sempre a solução mais fácil. E, convenhamos, nem sempre a solução mais fácil é a melhor solução, certo? Nem sempre a solução mais à mão é a melhor solução. Soluções fáceis, vamos lá, elas muitas vezes podem se transformar num problema ainda maior, certo? Do que aquele que você estava tentando resolver. Na cultura popular é aquela expressão que diz assim, é o barato que sai caro, é você tentando resolver uma perninha de óculos que quebrou, botando uma durex, certo? Se você não consegue levar na loja, a loja está fechada, aí a gente entende, olha, botei ali tal, certo? Mas você não fique pensando que isso vai durar muito tempo, isso vai ser bom para você, isso vai deixar o seu óculos torto, vai ficar feio, certo? Você merece um óculos bonitinho aí e tal, e vamos lá, né? A gente vai dando, enfim, há soluções que a gente procura dar uma solução mais fácil e permanecer nela, e às vezes esse barato sai caro por quê? Num vacilo, de repente o seu óculos, por falta de sustentação, cai no chão e quebra e piora, certo? O que era só uma perninha que precisava só de um parafusinho, agora são lentes que quebraram, que arranharam e você perdeu. É verdade. Então, às vezes, a vida da gente vai assim, certo? Não existe, na verdade, nada pior do que quando você tenta a cura, você acaba ficando mais doente, certo? E o que acontece? Isso acaba retardando, mascarando a solução, traz desconforto para mim e para você, certo? Sem de verdade ir na essência, naquilo que a gente realmente precisa. A verdade é que a gente precisa aprender a lidar com as adversidades de uma maneira sadia, e é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, que a gente quer conversar com vocês hoje, certo? Como é que a gente pode enfrentar essas questões, certo? De forma positiva, certo? Como é que a gente deve proceder para a gente vencer as situações em que muitas vezes a gente pensa, né, que a solução é aquela, mas a solução ela pode ser um pouco mais complexa. Como é que a gente faz? Em primeiro lugar, né, a palavra é essa: fuja, meu irmão, fuja, minha irmã, das soluções fáceis, certo? Das respostas fáceis para soluções difíceis. Vou dizer de novo: fuja das respostas fáceis para soluções difíceis. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem soluções, irmãos, que são difíceis mesmo de resolver. É como um navio é como um barco bem grande que naufraga ou que atola perto da beira da praia, e você acha que você vai conseguir tirar aquele barco dali amarrando uma corda no seu pé e nadando e tirando o barco de lá. Olha, não é assim. Não é assim. Ah, não, mas eu vou pegar uma boia, vou pegar uma prancha de surf e tal. Você pode fazer, mas você sabe
que a solução é muito mais complexa, certo? É muito mais complexa. Respostas fáceis e soluções rápidas e fáceis muitas vezes requerem outras respostas fáceis e acabam, no fundo, reduzindo a eficiência daquilo que você quer fazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você procura sempre a respostinha fácil, se você sempre procura a solução rápida, aquela coisa de, não, olha, tá vazando aqui, eu boto um chiclete aqui e acha que aquilo ali vai durar a vida toda. Olha, meu irmão, se você vai fazendo isso a vida inteira, só colando chicletinho no buraquinho daquele negocinho que estava vazando ali, olha, não vai funcionar a vida inteira desse jeito. Não vai. A realidade é que quanto mais o tempo passa, essa solução fácil vai precisar de uma outra, né? Aquele chiclete não vai durar tanto tempo lá, daqui a pouco você precisa de uma liga para poder sustentar ele no lugar, porque ele não é feito para isso. Chiclete é chiclete, terminou, jogou fora, não é para tampar buraco de lugar nenhum. Então é isso aí, queridos. A gente vai ficar procurando aquela maneira mais joinha de fazer, certo? Para a gente ter menos trabalho. E aí é que reside o problema. Certo? Tem uma frase do Gordon Fraser que diz o seguinte: nós somos muito mais atraídos, certo? Muito mais atraídos pelas respostas fáceis, porque elas são fáceis e não porque elas são eficientes. E ele tem razão. Nós somos muito mais atraídos pelas respostas fáceis, exatamente pelo fato de que elas são fáceis e não necessariamente eficientes. Solução, quando você precisa enfrentar uma questão e você precisa de uma solução para a solução, certo? Vai dar muito mais trabalho e o seu resultado não vai sair como você queria, certo? Aí chega uma hora em que você se percebe que está tudo errado, certo? E vamos lá, chega uma hora que as coisas ficam insuportáveis. Eu digo isso em todas as situações. Tanto nas questões pessoais, de relacionamento, vamos lá, certo? As questões mais práticas. Se você precisa resolver um problema com alguém, você precisa ir lá. Não procure uma solução fácil. Se a conversa é uma conversa séria, se o assunto é sério, leve a sério o problema. Leve a sério a situação. E procure uma solução séria. Igualmente séria, e dedique seu tempo a procurar a maneira correta para você resolver, certo? Para que você não chegue àquele ponto em que você diz assim, então pronto, agora não tem mais solução. Então quando você for tentado a tomar o caminho mais fácil, sabe o que você faz? Você para um pouquinho e pensa aonde isso vai chegar, certo? Por que eu estou falando isso? Eu vou puxar isso lá para o nosso verso que a gente leu lá no começo, para você não ficar pensando que eu estou fugindo do que a gente leu lá na frente. Por quê? Porque os que esperam no Senhor voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, eu quero isso para mim, você também quer. Mas para que isso aconteça, certo? Para que a gente voe com asa como águia, a gente precisa sair do chão. A gente precisa ter asa vigorosa, tá entendendo? A gente precisa ter condições de a gente sair, certo? E viver isso aí, certo? É preciso. Mas quando você se sentir tentado a tomar aquele caminho mais fácil, certo? Pare, a palavra é essa, pare e pense. Medite bem direitinho aonde isso vai chegar, certo? Muita gente prefere passar pelo que a Bíblia chama de porta larga, é verdade. Muita gente não quer passar pela porta estreita, certo? E aí muitas vezes a gente chega naquilo que o pessoal fala que o brasileiro é muito dado a fazer o tal do jeitinho, né? Jeitinho. O jeitinho tem seu lado bom? Tem seu lado bom, moçada, certo? O brasileiro sabe disso, é verdade. Tem seu ladinho bom, mas a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Por quê? Porque ele é perigoso. Ele é perigoso porque se ele não trouxer a solução, se esse jeito não for um jeito eficiente, lá na frente você está pagando um preço muito, muito maior, muito menos agradável por aquilo que você poderia ter dado uma solução mais eficiente tempos atrás, certo? A Bíblia fala lá em Mateus 7, a partir do verso 13, sobre essa porta larga, só para lhe lembrar, diz assim, olha,
Entrai pela porta estreita. Alô, você que está aí procurando uma solução fácil para as coisas, relaxe, descanse, mas não tenha medo de enveredar pela solução mais complexa. Não tenha medo, porque o Senhor é com você, certo? E aí, no meio dessa solução que você acha que vai ser muito mais difícil, é ali onde a mão de Deus vai te abençoar. É ali onde a mão de Deus vai fazer você crescer. É ali onde a mão de Deus vai dar forças a você. É ali onde essa mão poderosa e misericordiosa e fantástica do Senhor vai te conduzir até o outro lado. Quando você estiver em paz lá do outro lado, ter atravessado esse deserto, você vai dizer assim, realmente, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então o convite é esse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos, vejam, muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há aqueles que a encontrem. Tenham calma, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha lá, você cuidado com isso, viu? Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura pode escolher uva do espinheiro? Porventura pode escolher figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar frutos bons. Então, sabe o que é que nos ensina aqui? Quer saber se o caminho que você escolheu foi o melhor caminho? Veja os frutos que ele deu. Amém? Tá bom? Veja os frutos que ele deu. Mas, pastor, se o fruto não for bom, então você toma outra decisão. Se preciso for, faça tudo de novo. Comece, pegue, certo? Não é fazer tudo novamente, é fazer tudo com um começo completamente novo. Fazer tudo novamente, você vai dar tudo do mesmo jeito, certo? Você não vai fazer tudo novamente. Você vai fazer o caminho agora de um novo jeito. Amém? É isso aí. Então, é o fruto que vai dizer a você se a sua escolha, certo? Se aquilo que você se inclinou para resolver foi bom. Agora, deixa eu dar aqui uma dica legal para você. Né? Quando você estiver diante dos dilemas, das dificuldades, palavra para mim e para você: não complique. Não complique. Que é isso, pastor? Vou dizer. Não complicar é você não tornar difícil uma solução que é fácil. Pronto. Entendeu? Não complique as coisas. Meu irmão, minha irmã, se a solução é simples, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, situações complexas precisam de uma solução simples. Muitas vezes você, para fazer um ajuste numa grande máquina, né? Eu fico pensando aqui, hoje em dia a moçada agora tudo é carro com injeção eletrônica, mas quando eu comprei o meu primeiro carrinho, né, a gente sempre se preocupava com a como é que fala? O ajuste do carburador, porque o carburador é uma parte mecânica importante do motor que faz essa mistura da gasolina com o oxigênio que é necessário para a queima do combustível. Então, um carburador mal regulado, ele tornava o carro muito gastão de gasolina, certo? Ou podia fazer com que ele ficasse rendendo menos do que ele precisava, porque a entrada de ar estava muito apertada, a gasolina queria queimar, o carro queria render melhor, mas não conseguia, porque o carburador estava meio mal regulado. Então a gente ia lá e repare, onde é que eu estou querendo chegar com essa conversa? Era o seguinte: o lugar onde a gente ajustava o carburador, irmãos, a gente ajustava com uma chavinha de fenda somente. Era uma coisinha pequenininha lá num determinado... Era um parafusinho engraçado, tinha uns buraquinhos no fim. Eu não entendo muito de mecânica, todo mundo já deve ter percebido isso. Talvez algum engenheiro aí vai ficar rindo um pouco de mim. Mas o que acontece? A gente achava aquele parafusinho
e apertava, aí o motor ia mudando o barulho e tal, e aí a gente tudo no ouvido para poder deixar o motor do carro funcionando bem bonitinho. Ou seja, para deixar o motor do carro trabalhando todo perfeito, não precisava mudar uma grande peça, era apenas, às vezes, um bom rendimento, uma meia volta naquele parafusinho que fazia a regulagem do carburador. Ou seja, repare, meu irmão, às vezes o problema é grande, mas a solução é pequena. E é uma solução que resolve, tá certo? Então não torne complicadas, não torne difíceis as soluções que são fáceis. Amém? Deus não quer complicar a sua vida. Deus não quer tornar a sua vida complicada e nem a vida de ninguém. Se a situação é difícil, certo? E a solução está bem ali, a palavra é essa, glória a Deus por isso. O que a gente precisa? A gente precisa de discernimento para a gente saber o que a gente deve fazer. Não adiantava melhorar o rendimento do motor do carro mexendo na calibração do pneu. Não era trocar o motor do carro, botar um motor novo lá. Não era isso, até porque isso ia ser muito gasto. Ninguém faz isso, certo? Mas, enfim, se o problema era rendimento e o carro estava, né, se verificavam as velas, se estavam... E olha, as velas são umas coisinhas pequenininhas assim. Os carros de hoje ainda tem, certo? Tem muita coisa eletrônica, mas o motor está aí. Entendeu? Usando as velas de ignição, amém, certo? E às vezes a solução é trocar uma pecinha pequenininha, não precisa trocar o motor inteiro. Então, querido, às vezes se o problema é a troca de uma peça pequenininha, troca a peça pequenininha, porque foi assim que aconteceu, por exemplo, na vida de Abraão com Isaac. Abraão subiu com Isaac ao monte, consciente de que o Senhor requeria que ele sacrificasse o seu único filho. Você imagina a dificuldade? Pois é. Agora a escolha de Abraão foi obedecer. Essa é a escolha para mim e para você. Entre a gente fazer o que a gente quer e a vontade do Senhor, vamos escolher aquilo que a vontade de Deus requer de nós. Se você tem alguma dúvida, vamos lá. Como diz o meu querido pastor Maurição, o manual do fabricante. Pronto. Pega o manual do fabricante, ele vai dar a resposta para você. Ore que Deus vai falar com você. Tá certo? Se ele ainda não lhe mostrou a maneira como você agir. Quando chegou lá em cima, quando Abraão, tendo cumprido tudo aquilo que Deus tinha feito, colocou lá a madeira para o holocausto e colocou o menino, quando levantou a faca, o cutelo para sacrificar o filho, porque ele ia fazer isso com o coração cheio de fé, que o Deus que o tinha dado, que tinha dado ele esse filho na sua velhice, era o mesmo Senhor que poderia fazer o milagre de restaurar a vida desse menino na mesma hora. Ele fez isso movido pela fé e obediência. E Deus não permitiu que ele sacrificasse o menino. E aí o que foi que Deus fez? Proporcionou o sacrifício ali do lado. E aí Abraão olha de lado e vê um carneiro sem defeito, preso pelos chifres no mato, certo? Preso pela galhada, certo? No lugar ali ao lado, ali pertinho do local do sacrifício, e ali ele, né? Ou seja, Deus proporcionou a solução e estava ali do lado, não precisava nada demais. Então, querido, querida, muitas vezes é isso aí. A vida da gente é assim. Abraão creu, Abraão acreditou, certo? Abraão creu de todo o coração, ele mergulhou firme nessa fé, certo? E a Bíblia diz que a sua fé lhe foi imputada por justiça, lá em Gênesis 15:6. Abraão escolheu obedecer, certo? E herdou a promessa da qual todos nós hoje somos herdeiros. Amém? Olha, então eu quero aqui começar encerrando essa palavra, dizendo a você o seguinte, presta atenção aqui, certo? Soluções fáceis existem. Soluções simples existem, nem todas elas são complexas. A gente precisa de discernimento, mas a gente precisa de sabedoria para saber como fazer. Então, querido, querida, vamos fugir das soluções fáceis demais para problemas que exigem mais empenho. Agora, se a gente não se preocupar com a performance, mas mais com a obediência, certo? A gente vai perceber que nós não fomos chamados para complicar a vida de ninguém, muito menos a nossa mesma, a nossa própria vida, certo?
e muito menos Deus. Deus não quer isso, certo? Então fuja das soluções simples para problemas mais complexos, mas quando a solução for simples, abrace de coração. E em último lugar, a minha doce e grata recomendação para você, para que você decida lançar uma nova percepção sobre as questões da sua vida. Escolha, certo? Nenhum problema, nenhuma questão vai durar a vida inteira. A questão é essa, meu irmão, minha irmã. Vá à raiz da questão. Amém? Vá à raiz da questão. Dá trabalho? Dá trabalho, certo? Vai dar trabalho. Às vezes dá trabalho mesmo. A gente tem que cuidar com o que está aqui, no coração da gente. E a Bíblia diz pra gente assim, lá em Hebreus 12:15, tome cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Tem um mundo de gente por aí deixando raízes de amargura se espalhando pelo corpo, pela vida, certo? Pelo seu emocional, pelo seu espiritual, certo? E aí o corpo acaba pagando o preço por isso também. A gente tem que tomar cuidado com isso. O mal gosta, irmãos, o mal gosta de criar raízes. E a gente tem que, arrancar ele pelo pé, certo? É verdade. A gente tem que cuidar aonde a gente está colocando nossa fé, a gente tem que cuidar aonde a gente está, para onde a gente está direcionando o nosso amor. Esse tempo é um tempo de muita luta, falta de recursos, e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está amando. A Bíblia é clara quando diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram até da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Sabe onde está isso? 1 Timóteo 6,10. Então não deixe nada disso contaminar a sua caminhada, certo? Muitas lutas, certo? Elas têm a habilidade de desviar a nossa atenção. E por conta dessa falta de noção, certo? Que muitas vezes o mundo quer deixar a gente, sem noção do que a gente vai fazer. O Senhor quer a gente, sereno, para a gente tomar as decisões na hora certa, do jeito certo. A Bíblia diz que o coração do sábio vai discernir o tempo e o modo. Você vai saber a hora de agir e o jeito de agir, certo? Porque se você agir da forma errada, você vai ver a sua fé se desviar, você vai ver a sua saúde indo embora pela janela, você vai acabar tornando a sua vida mais amarga, e não é isso que Deus quer, certo? Porque isso acaba contaminando até as pessoas que estão ao nosso redor. O que a gente precisa é arrancar esse mal pela raiz. E aí, se você agir da forma correta, repare, aqui eu estou encerrando. Se você agir da maneira correta, eu vou concordar com uma frase do Charles Kingsley, que diz o seguinte: o sofrimento, olha lá, o sofrimento não é mal, a não ser que ele nos vença. Viu? Vou dizer de novo. Frase do Charles Kingsley: o sofrimento não é mal, a não ser que ele nos vença. Tá bom? Então não se deixe abater por nada. Escolha aí, querido, querida, escolha. A escolha é sua, tá certo? Encare suas situações. Vá para frente, vá para cima. Logo você vai ver que com cada fim tem um novo começo. Com cada erro tem uma nova oportunidade, uma nova lição a ser aprendida. E você vai ver que cada vez que você se desaponta com a vida, porque isso é comum, os desapontamentos com a vida fazem parte do show, mas vem ali uma nova chance de você se realizar. A vida não é uma sucessão de desapontamentos não, certo? Você vai ver que com cada tristeza, você vai dar mais valor ao sorriso, e você vai perceber fácil, que diante muitas vezes de cada derrota está ali uma grande oportunidade de você estufar seu peito com fé e determinação e avançar em direção ao alvo, como dizia Paulo, se esquecendo das coisas que para trás ficam,
perdeu a guerra, perdeu uma luta, mas, meu irmão, a batalha não está perdida não, entendeu? A guerra não está perdida não, entendeu? A vitória é certa. Se você começar do jeito certo, vai terminar do jeito certo. Porque a Bíblia nos garante que se a gente plantar o que é bom, a gente vai colher o que é bom. E você não vai demorar muito para perceber que em cada tempo de escuridão vem a chance, a oportunidade de uma nova luz brilhar na nossa vida. Amém? Então, querido, querida, que Deus te abençoe, certo? Apesar da vida oferecer para nós muitos desafios, é verdade, certo? Muitos desafios, nós temos o Senhor Jesus conosco para que a gente possa vencer todas as adversidades. Amém? Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha o que ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sabe o que você precisa fazer? Só deixa a luz de Deus, deixa a luz do Senhor brilhar no seu coração, iluminar seus caminhos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela preciosidade de estarmos hoje aqui reunidos mais uma vez. E obrigado por essa palavra, porque estamos aqui tomando posse desse último verso do capítulo 40 de Isaías. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós queremos viver isso. Nós queremos viver isso. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos coragem, força e fé para a gente enfrentar todas as adversidades. Porque se Tu estás conosco, não precisamos ter medo de nada. Amém? Meu irmão, minha irmã, dias maravilhosos virão para todos nós. Nós precisamos é ter paciência, prudência, agirmos com equilíbrio, tá certo? E tudo vai dar certo. Logo, logo nos reuniremos, nos abraçaremos mais uma vez, mataremos toda essa saudade que temos uns dos outros, mas até lá, vamos nos aquietar, certo? Vamos aquietar nossa alma. Agora, quando eu digo nos aquietar, não é ficar parado, não. Vamos agir dentro de casa, agir os que estão trabalhando. Louvo a Deus, a gente ora todos os dias aqui por todos os profissionais que estão precisando sair das suas casas para trabalhar, certo? Em qualquer que seja o segmento de atividade, né? Que Deus abençoe esses médicos, enfermeiros, esses administradores que estão permitindo o mundo assim do seu jeitinho, ainda com toda a dificuldade, girar, tá certo? Ok? Então eu quero agradecer a cada um, certo? A cada um desses entregadores, que às vezes a gente precisa sair de casa, então aí de bicicletinha, ó, levando um pouquinho de distração para você, comer como a gente fala por aqui, comer um brebotinho, uma coisinha diferente, ou fazer a sua feira. Louva a Deus por todos esses que têm participado dessa luta. Que o Espírito Santo de Deus os abençoe, os guie, os proteja, assim como tem feito com cada um de nós que precisa ficar em casa. Amém? Então que Deus os abençoe e os ilumine, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.